Hello students, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma continuação das nossas duas aulas anteriores. Nós havíamos falado sobre as expressões there is e there are, que são usadas para indicar a existência de um ou de mais objetos em algum lugar, certo? Hoje nós aprenderemos como usar essas expressões em uma pergunta, ou seja, nós aprenderemos como formular questões, como formular perguntas usando o there is e o there are, certo? Então vamos lá, é bem fácil. Nós apenas faremos a troca do verb to be com o there. Então se eu estiver falando assim, afirmando, there is a book in the classroom. Tem um livro, há um livro na sala de aula. Mas, se eu quiser questionar, se eu quiser perguntar se existe um livro na sala de aula, como eu faço? Eu inverto. Is there a book in the classroom? Tem ou há um livro na sala de aula? Ou seja, toda vez que eu quiser fazer uma pergunta usando o verbo, a expressão there is, eu vou apenas começar com o verbo to be e colocar em seguida o there, a palavrinha there. Não importa se eu estiver falando no singular ou no plural. Vamos ver exemplos que a nossa apostila trouxe? Temos dois lá na página 28. O primeiro, is there a tree in your garden? Tem uma árvore no seu jardim? Há uma árvore no seu jardim? Se for no plural, are there two beds in your bedroom? Existem duas camas no seu quarto? Então não importa se estivermos falando no singular ou no plural, a gente só vai fazer essa troca, tá bom? Do verb to be primeiro e depois a palavrinha there. Lembrando que para as respostas, quando a gente for responder a essas perguntas, se for uma resposta positiva, responderemos assim, yes, there is ou yes, there are. Se for uma resposta negativa, responderemos no, there isn't or no, there aren't. Como a gente viu na aula passada, a forma negativa usando o there is e o there are, tá certo? Para fixar o que aprendemos hoje, vamos fazer três exercícios. O exercício 12 diz o seguinte, order the questions. Então, organize as perguntas. Vocês têm aí 4 frases das letrinhas A, B, C e D que estão bagunçadas, certo? O que vocês têm que fazer? Organizar essas perguntas. Vamos ver um exemplo. A letra A tem as palavrinhas seguintes. Oranges in there your house are. Eu já sei que para começar uma pergunta, eu inicio com o verbo to be. Então, qual é o meu verbo to be aqui na letra A? É a palavrinha are. Percebam que ela até começa com a letra maiúscula. Então, a primeira palavra que eu vou colocar aqui é o are. Em seguida, eu uso o there. Então, já fica are there. Será que tem o que? Existem o que? Laranjas, oranges. Aonde? Na sua casa, in your house. Então, a sentença completa, a frase completa vai ficar assim. Are there oranges in your house? Existem laranjas na sua casa? Espero que vocês tenham entendido. Façam mais 3 exercícios desse tipo, tá bom? O exercício número 13 fala o seguinte. Create questions for the answers. Então, vocês vão formular perguntas de acordo com as respostas que foram dadas aqui pra gente, tá? Então, na primeira questão, no, there isn't é a resposta. Se a resposta está usando o isn't, quer dizer que eu estou falando do singular. Então, quando forem formular a pergunta, não se esqueçam de usar is there. E podem usar a criatividade de vocês para falar sobre qualquer objeto, tá certo? Lembrando que um objeto só, estamos falando de singular. No exercício número 14, fala o seguinte. Complete the dialogue using there is or there are in the affirmative, negative or interrogative form. Então, vocês vão ler o diálogo
entre a Alice e a sua mãe, né? A mom da Alice, e vocês vão completar esse diálogo com o there is ou there are, se lembrando sempre de perceber se a gente está falando de uma frase afirmativa, se é uma pergunta, né? Se é uma frase interrogativa ou se é uma frase negativa, tá certo? Para nossa aula de hoje é isso. See you e até a próxima!